Deuteronômio, capítulo 18. Moisés disse ao povo: a tribo de Levi não receberá terras em Canaã, como as outras tribos. Portanto, os sacerdotes levitas receberão a sua parte dos sacrifícios oferecidos a Deus. Eles não terão terras. Conforme o Senhor Deus prometeu, a parte dessa tribo é o direito de os homens servirem como sacerdotes do Senhor. Quando alguém oferecer touros ou bodes em sacrifícios a Deus, os sacerdotes receberão o quarto dianteiro, as queixadas e o bucho. Receberão também o que for colhido ou preparado primeiro, sejam cereais, ou vinho, ou azeite, ou lã, pois o Senhor nosso Deus os escolheu entre todas as tribos de Israel, para que eles e os seus descendentes os sirvam como sacerdotes para sempre. Se um levita que estiver morando numa das cidades de Israel desejar ir ao lugar de adoração escolhido pelo Senhor Deus, poderá ir quando quiser. Ele servirá como sacerdote do Senhor, nosso Deus, como fazem os outros levitas que estão ali. E receberá a mesma quantidade de alimentos que os outros sacerdotes recebem. Além disso, poderá ficar com tudo que a sua família mandar. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem aqueles que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas. E por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas, sejam fiéis ao Senhor, nosso Deus. Moisés disse ao povo: os povos da terra que vai ser de vocês seguem os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sortes. Mas o Senhor, nosso Deus, não quer que vocês façam isso. Do meio de vocês, Deus escolherá um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembrem que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigues a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: esse pedido do povo é justo. Do meio deles, escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. E Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor disse também: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem de Deus, o Senhor? Fiquem sabendo que, se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido, e vocês não precisam ter medo dele. Deuteronômio, capítulo 19. Moisés disse ao povo: o Senhor, nosso Deus, vai acabar com os povos que moram na terra que Ele vai dar a vocês.
vocês os expulsarão e ficarão morando nas cidades e nas casas deles. Então dividam o país em 3 partes, e em cada uma delas escolham uma cidade para onde seja fácil fugir. E qualquer homem que tenha matado alguém poderá ir para uma daquelas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo. Se um homem, sem querer ou por engano, matar alguém que não era seu inimigo, poderá fugir para uma dessas cidades onde ninguém poderá matá-lo. Por exemplo, 2 companheiros entram no mato para cortar lenha. Um deles, ao cortar uma árvore, dá um golpe tão forte com o machado que o ferro salta do cabo e bate no companheiro. E ele morre. Então aquele homem irá para uma dessas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo. Ora, se houvesse somente uma cidade para fugitivos, ela poderia estar tão longe que o parente encarregado de vingar aquela morte teria tempo de pegar aquele que matou o companheiro. E o parente estaria tão furioso que mataria o homem, embora este não merecesse a morte, pois foi sem querer que matou o companheiro. Portanto, eu ordeno que escolham 3 cidades para fugitivos. Se o Senhor, nosso Deus, lhes der mais terras, conforme jurou aos nossos antepassados, e dê a vocês toda a terra que prometeu a eles, então escolham mais 3 cidades para fugitivos. Deus lhes dará mais terras se vocês obedecerem a todos os mandamentos que eu estou dando a vocês hoje, se amarem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração e nunca se desviarem dos caminhos que Ele mostra. Se escolherem mais essas cidades para fugitivos, então não morrerá nenhum homem inocente na terra que o Senhor Deus lhes está dando, e vocês não serão culpados da morte de homens inocentes. Mas pode acontecer que um homem tenha ódio de outro. Ele fica de tocaia e ataca e mata o inimigo. Aí ele vai para uma dessas cidades a fim de não ser morto. Nesse caso, os líderes da cidade em que ele mora mandarão buscá-lo e o entregarão ao parente encarregado de vingar aquela morte, e o criminoso será morto. Não tenham dó nem piedade. Tirem do meio de Israel o criminoso, a fim de que tudo corra bem para vocês. Não mudem de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. Elas foram colocadas há muito tempo na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta. É preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de ter cometido um crime, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso aos sacerdotes e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Estes examinarão o caso com todo cuidado. E se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, será condenado, e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo, e ninguém se atreverá a praticar uma ação tão má no meio do povo. Não tenham dó nem piedade. O castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio, capítulo 20. Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles, pois o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Antes de começarem o combate, o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá: Israelitas, escutem o que estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem.
não fiquem com medo, pois o Senhor nosso Deus está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. Depois disso, os oficiais dirão: se houver aqui um homem que acabou de construir a sua casa, mas não teve tempo de morar nela, então que volte para casa. Senão, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem venha morar na casa. E se houver aqui um homem que plantou uma parreira, mas ainda não colheu as uvas, então que volte para casa. Senão, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem colha as uvas. E se houver aqui um homem que já contratou casamento, mas ainda não casou, então que volte para casa. Senão, pode acontecer que ele morra na luta e outro homem case com a mulher. E os oficiais dirão também: se houver aqui um homem tímido e medroso, então que volte para casa. Senão, pode acontecer que os outros soldados fiquem com medo também. E quando os oficiais acabarem de falar, serão escolhidos os chefes das tropas para comandarem os soldados. Antes de atacarem uma cidade, façam uma proposta de paz. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta e se entregarem a vocês, então eles serão seus escravos e farão trabalhos forçados. Porém, se eles não se entregarem, mas começarem a lutar, então cerquem a cidade, e Deus a entregará nas mãos de vocês. Matem à espada todos os homens, mas fiquem com as mulheres, as crianças, os animais e todos os objetos de valor que encontrarem na cidade. O Senhor, nosso Deus, lhes dará o que era do inimigo, e vocês usarão tudo para o seu próprio bem. Façam isso com todas as cidades que ficam fora da terra onde vocês vão morar. Mas quando conquistarem as cidades que ficam na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, matem todos os moradores. Conforme Deus mandou, acabem com todos estes povos: os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Matem todos, para que eles não ensinem vocês a imitar as cerimônias nojentas que praticam quando adoram seus deuses. Isso seria um pecado grave contra o Senhor, nosso Deus. Pode acontecer que vocês fiquem cercando uma cidade muito tempo e que demorem a conquistá-la. Nesse caso, não derrubem as árvores frutíferas que houver ali. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Será que elas são seus inimigos para que vocês as destruam? Mas podem derrubar as outras árvores, as que não são frutíferas. E usem os troncos no cerco da cidade até que seja conquistada. Deuteronômio, capítulo 21. Moisés disse ao povo: quando estiverem vivendo na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, pode acontecer que encontrem no campo o corpo de um homem assassinado e não se descubra quem foi que o matou. Nesse caso, os líderes e os juízes irão medir a distância entre o lugar onde o corpo foi descoberto e as cidades em redor. Aí os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde estava o corpo pegarão uma bezerra que ainda não tenha sido usada no trabalho. Levarão o animal para um vale onde haja um ribeirão que nunca seca e onde a terra nunca foi arada nem semeada. E ali quebrarão o pescoço do animal. Os sacerdotes levitas também irão até lá, pois o Senhor nosso Deus os escolheu para o servirem.
para darem a bênção em nome do Senhor e para decidirem todos os casos de violência. Os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde o corpo foi encontrado lavarão as mãos por cima do animal morto e dirão: nós não matamos esse homem, nem sabemos quem foi que matou. Portanto, ó Senhor Deus, perdoa o teu povo de Israel, o povo que livraste do Egito. Não culpes o teu povo pela morte desse homem inocente. Assim o povo não será culpado por aquela morte. Portanto, se fizerem aquilo que o Senhor acha certo, vocês estarão tirando do meio do povo a culpa pela morte de um homem inocente. Quando o Senhor, nosso Deus, fizer com que vocês vençam os inimigos e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, pode ser que um de vocês veja entre eles uma mulher bonita. Se você gostar dela e quiser casar com ela, leve-a para casa, onde ela, em sinal de luto, rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará de roupa. Ela morará na sua casa e ficará de luto 1 mês pela morte do pai e da mãe. Depois você pode casar com ela. Porém, se mais tarde você não gostar mais dela, deixe que vá embora livre. Você não poderá vendê-la nem maltratá-la, pois você a humilhou, forçando-a a casar com você. Pode acontecer que um homem tenha 2 mulheres e ele goste mais de uma do que da outra. Cada uma delas lhe dá um filho, mas o que nasce primeiro é filho da mulher de quem ele gosta menos. Quando esse homem distribuir os seus bens entre os filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, dando-lhe os direitos de primeiro filho. O pai deverá dar os direitos de primeiro filho ao filho da mulher de quem gosta menos, pois é o primeiro. E os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá 2 vezes mais do que os outros. Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade e, no lugar de julgamento na praça pública, eles dirão: nosso filho é teimoso e rebelde, ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas. E assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Moisés disse ao povo: se alguém for morto por ter cometido um crime e o corpo for pendurado num poste de madeira, não deixem que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo, para que não fique impura a terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando para ser de vocês.